E aí? O pessoal tá ouvindo aí? Caceta, como que eu mudo de câmera essa bosta agora? E aí, crianças? Caceta, que luz é essa aqui? Peraí. Como estão? Tem uma pergunta pra vocês. Qual que é o dia mais à toa? Domingo ou segunda? Eu acho que domingo à noite, pelo que eu me lembro do Brasil, é um dia meio chato, né? O povo não faz muita coisa. Como estamos? Quem que tá online aí? É o Guilherme à toa. Lucas Sampaio. E aí, como estão as coisas? Olha o Pacto Defense aí. Só vamos falar bem dos caras aí. Pelo Inclusion. Inclusion, South State. E aí? Deixa eu conversar fora aqui sobre equipamento hoje. Nada de melhor pra falar hoje, vamos falar sobre equipamento. Chegou uma parada hoje pra mim que eu queria mostrar pra vocês. Acabei de postar nos stories. Vamos ver quem tá online. Só 4 online. Aí fica difícil, né? Guilherme, tá por aí? Tá ocupado? Agora que são 9h35. O Brasil deve ser 10h35 agora, né? Vamos ver quem mais que aparece aí. Vou começar a falar com vocês um pouco sobre Mesh Network. Pra quem não sabe, é o caminho que eu acho que a parte de comunicação em parte de segurança no geral tá caminhando. Que é um método de segurança que você não precisa necessariamente de repetidor, transmissão de dados é mais alta, mais seguro, não precisa de uma infraestrutura grande para poder fazer funcionar, de uma conversão rádio com outro. E tá ficando mais barato. Então, nesse sentido, tá sendo parecido com Visão Noturna, que começou como esse negócio inalcançável, sem acesso para civil e tudo mais, agora tá expandindo, né? E com essa parte de comunicação tá ficando, por enquanto pelo menos, né? Que tem algumas coisas acontecendo que talvez dificulte de novo. Mas tá ficando mais fácil de se ter métodos de comunicação mais seguros, mais baratos, mais fácil de usar. Por aí vai. No caso eu tô falando, vou pegar aqui pra vocês. Bom, pra mim tudo começou com esse carinha aqui, ó. Ui. Isso daqui é uma placa chamado T-Beam. Eu esqueci o nome de quem fabrica. Deixa eu ver se eu acho aqui. Lidigo, fabricante. Vocês acham isso aqui no Ali. É uma plaquinha, tá vendo? Uma plaquinha de circuito. Ela tem uma tela, tem um transmissor de rádio. E aqui atrás ela tem um encaixe de bateria, né? Aquela 18650. Usa muito lanterna e tudo mais. Aqui tem uma antenazinha de GPS. Aqui tem um plug SMA para antena. O que esse cara aqui faz? Isso aqui é um rádio, tá? Bem barato. Isso aqui eu paguei... Na época, eu acho que eu paguei tipo 20 e poucos dólares. Assim, barato em comparação com outros rádios que você acha por aí, né? E pelo que faz também.
Então o que acontece? Existe uma organização chamada Meshtastic, que é basicamente um monte de galera que se juntou para poder criar esse programa que chama de open source, né? Que é um programa aberto. Esse programa aberto possibilita rádios como esse daqui, que um padrão LoRa, que eles falam, que é a abreviação para Long Range, rádios como esse se comunicarem entre si numa distância relativamente razoável, numa frequência UHF, que é só que bem especificamente no padrão de 915 MHz. Geralmente esse padrão é usado para a parte de indústria. Então, por exemplo, você tem um controle remoto, a rádio, de um sensor numa planta industrial, ou você tem algum tipo de comunicação de temperatura, ou de pressão, ou de acionamento de portão, esse tipo de coisa assim, que geralmente é usado nessa área de frequência, que fica entre quem chama de sub-gigahertz, que é abaixo de 1000 MHz, que no caso ainda é considerado UHF ainda, entendeu? Então esse cara aqui, é a maneira mais, na época pelo menos, era a maneira mais barata, mais simples de você comprar esse rádio, instalar esse aplicativo do Meshtest aqui no seu celular e conversar por texto e compartilhar posicionamento de GPS entre celulares. Eu até postei uma foto disso aqui na página, quando eu comecei a mexer com isso acho que era no início do ano. Só que desde lá, por causa da popularidade, essa ideia expandiu bastante. Então dessa caixinha, dessa plaquinha, outras empresas se interessaram e também a própria organização do Meshtest começou a programar o firmware para rodar esses em placas de marcas diferentes. Então, por exemplo, essa placa aqui ela usa o chip ESP32, que é um chip usado para uma porrada de coisa. Tanto para a parte de Wi-Fi, porque tem essa capacidade de Wi-Fi e Bluetooth, tanto com a parte de... até o pessoal que faz Visotron digital usa esse chip também para poder ter essa... É como se fosse um microprocessador. É um microprocessador, na verdade, né? Então você consegue, dependendo do programa que você roda nele, você consegue fazer várias funções, como se fosse um mini computador, né? Então, nesse caso aqui, é usado especificamente para essa função de rádio. Só que a desvantagem desse chip especificamente, até você pode ver aqui esse chip aqui, onde está escrito ligou, embaixo logo tem a frequência, tá vendo? A desvantagem desse chip é que ele não é muito eficiente com relação à energia. Então, Juliana, exatamente. Então, o que eu fiz? Vou chegar lá. Então, a ideia foi usar isso aqui para experimentar, para ver se funcionava. A maior vantagem... Aqui, eu vou até mostrar para você aqui, tá aqui do lado. Esse cara aqui, né, que você tá falando. Que eu não mostrei muitos detalhes disso aqui ainda, porque ainda esse aqui é um protótipo. Mas eu andei tendo uns probleminhas aí com a montagem nas últimas semanas. Só que o Meshtest lançou um update de firmware para o rádio que resolveu o problema. Então a rede está um pouco instável. Aí eu não queria ter nenhum tipo de divulgação aqui falando sobre o assunto, porque ainda, por ser um sistema open source, o tempo todo os caras estão atualizando, sei lá, algumas vezes por mês, entendeu? Então, direto isso acontece, de eles lançarem uma atualização e algumas funções ou a maneira como o rádio funciona é alterada e pode ser que algumas coisas que você estava contando na maneira de como usar esse rádio pare de funcionar. Então esse é o chato de você às vezes criar um projeto grande em cima de um sistema que não é fechado, entendeu? Porque você fica meio vendido a fabricante ou a empresa que programa um rádio de tomar uma direção no projeto que atrapalhe você mais ao invés de ajudar, entendeu? Mas vamos lá, depois que essa plaquinha que eu comecei a experimentar e vi que isso aqui tinha um certo futuro, eu comprei uma placa de outra marca, que já é uma placa, não tem ela aqui desmontada, mas já é uma placa mais eficiente com relação à energia, modular. Eu consigo usar ou não GPS, eu consigo usar diferentes antenas de GPS, eu consigo usar diferentes plugs de antena, eu consigo colocar módulos que façam funções diferentes, por exemplo, de ativação de um contato eletrônico, tipo um relé,
ou ativação de interação com Wi-Fi também. Então você consegue fazer mais coisas. Mas só que para mim o mais importante foi a simplicidade do sistema, menos partes móveis, ou seja, menos coisa para quebrar, menos plugs, e o fato de ser mais eficiente com relação à energia. Então esse aqui, por usar essa bateria de 1850, que é a bateria, tem uma na caixa aqui, ó. Essas baterias não são baratas, entendeu? Ainda mais no Brasil. Aqui eu pago geralmente $30, acho que em 4 baterias. Que não tá ruim. Mas só que pro Brasil acho que o pessoal tá pagando cento e pouco em uma bateria, entendeu? 120, acho que é um lance desse. Então eu achei que meio assim, pô, pra poder levar pro Brasil essa ideia, talvez fique um pouco inviável usar essas baterias. Mas é uma bateria que, tipo assim, nesse chip aqui de SP32, uma bateria dessa vai te dar uma autonomia de talvez um dia, usando direto. Pra você ter ideia, na mesma bateria, essa outra placa que eu uso, você consegue ter uma autonomia de até uma semana. Dependendo da taxa de utilização, se você está usando GPS ou não. Então, isso aí tudo influencia. Aí qual foi a plaquinha que chegou pra mim? Essa mesma plaquinha aqui, depois de que outras empresas foram vendo um certo futuro nesse sistema, eu descobri uma outra placa que, cara, vou mostrar primeiro a que eu montei, tá? Eu montei uma plaquinha, eu desenvolvi um housing, né, uma caixa, para poder comportar essa placa. Que ainda acho que são ideias muito boas. Estamos avaliando ainda e disponibilizar esse aparelho. Aí eu desenvolvi isso aqui, que é uma versão, como se fosse uma versão desse mesmo sistema, porém mais simples, mais eficiente de energia, e você consegue montar um house em casa. Então esse aqui de montagem que você compra, você ou vai ter que imprimir em 3D uma caixa com isso aqui, que vai ficar, que vai ficar bem maior, tem problemas também com relação a se impermeável ou não, quanto sensível com relação a porrada, esses troços, e você está meio que preso a um modelo de bateria, que é o 1850. Então, por exemplo, a vantagem disso aqui é que você consegue substituir sua bateria quando quiser, se precisar. Você vai usar mais de um dia direto. Só que a vantagem é que você, a partir do momento que você adiciona um compartimento de substituição de bateria, isso é mais uma possibilidade de entrar água. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de produto, ou de qualquer aparelho eletrônico, por exemplo, cara, tem muita coisa que entra em jogo. Isso foi uma coisa que eu aprendi da pior maneira. Quando você tenta desenvolver algo que solucione certos problemas, que são, entre aspas, simples, né? Só que você tem que pensar também na experiência do usuário. Então, quando eu for fazer meus vídeos sobre visão digital, que eu estou preparando com o roteiro ainda para poder fazer um negócio direito para vocês, eu vou bater muito nessa tecla. Cara, a experiência de uso é rei, é o que manda, entendeu? Então não adianta um aparelho ter, no papel, ser muito maneiro, funcionar, e o caramba, tem essas especificações aqui, não sei o que lá, só que na hora de você parar para usar, é mais um sofrimento do que uma solução para o seu problema, entendeu? Então eu não quero falar que eu estou solucionando um problema e criar outros. Eu quero deixar a experiência do usuário o mais perfeita possível, entendeu? Então, qual que foi a ideia também disso daqui, dessa caixinha? Essa caixinha não tem nenhuma bateria. Então, por esse sistema aqui ser tão eficiente de energia, eu com um cabo USB igual esse aqui, ó, eu consigo plugar aqui direto no USB-C, tá? Pluguei direto. E essa ponta vai direto no celular, tá? Que vai estar no seu peito, por exemplo. Aí, no cabelo. Então, plugo direto no celular. O que isso me dá? Me dá primeiro a resistência à água. Isso aqui é impresso em nylon, imprimi também um ring para poder botar aqui. Tudo parafusado, então, tipo, não vai entrar água aqui dentro, entendeu? A não ser que você mergulhe, fique um tempo abaixo d'água, é outra história. Mas por teste básico que eu fiz,
Tá tudo escuro. Cadê? Ah, tô vendo o computador agora. Ainda bem que eu fechei o site que eu tava assistindo, né, Ainda cara? bem, eu toma Ainda cuidado aí. bem. Vai se comprometer aí. E aí, irmão, tranquilidade? E aí, tranquilão? Conta as coisas. Pô, cara, bom pra caramba. Acabou de voltar do Tava. evento aí que eu vi, né? Pô, legal ontem, cara. Legal pra caramba. Top, Ó, hein? e o Blue Can deu um sonzinho bem característico, hein? Ah, é? Porra, legal pra caramba, Maneiro. cara. Gostei, Top demais. gostei. Mas Mas, pô, então, tava vendo aí, tu falando sobre o Lora, né? isso. Então, tô dando uma apanhada geral aqui pro pessoal. Pra também tentar dar uma peneirada aqui, ver o que o pessoal tá interessado de ver ou não, né? Porque não adianta, às vezes, a Cara, gente ir a fundo no assunto e não tem gente pra poder interessado, digamos assim. Então, pelo menos, queria. Que eu não tenho, tipo assim, cara, eu achei um canal só no YouTube brasileiro, o cara que fala sobre a parte de preparação, né? Parte de bushcraft, parada, né? sim. Que fala um pouquinho sobre Mesh Tactic. Só que. Tem um cara que é de Floripa, tá? Então, foi A gente não aquele, conseguiu, aquele dia que tava conversando sobre isso. Você até falou que entrar em contato com isso, chegou a ter algum não feedback? conseguimos contato com ele ainda, Ó, tá? Mas o Cris, que é um cara que joga comigo aqui, hum, que tá lá no grupo lá, né? Aí sei. comprou aquele Lora pequenininho, conseguiu montar a rede já. Uhum, Encontrou umas 2 ou 3 pessoas aqui em Santa Catarina. maneiro. E eu tenho que ligar aqui, os teus que estão comigo aqui. E por quê, cara? Porque o intuito justamente é você ter essa rede paralela sem depender da internet. Que é uma parada que, cara, a galera. Tipo assim, até eu descobri isso aqui, eu não sabia que existia nesse preço. Entendeu? Que tipo assim, Justamente. a gente pensa o seguinte, pô, querendo ou não, se a gente for pesquisar direitinho, a gente consegue fazer isso até com o Baofeng. Eu até quero Sim. conversar com você para ver se a gente faz um vídeo no futuro sobre isso. Que tem um cabo específico, eu esqueci o nome, que você consegue conectar dois celulares no Baofeng através do porta de fone de ouvido. E Tá. o aplicativo do celular, ele entende certos tons que ele consegue converter tons de som em dados e enviar isso através do Baofeng para outro Baofeng receber e traduzir esses tons de novo. Perfeito. Porque isso eu consigo fazer, transmitir uma imagem. Imagem eu consigo fazer, que é o Uhum. SSTV. A gente já testou até em jogo e tal. Estamos tá batendo nisso aí. E, cara, e vendo a lógica do cabo pro celular, tu pega um cabo de programação, que é uma ponta Kenwood com USB, Isso aí. bota no OTG e bota no celular. Pois é. Então, tipo assim, é uma parada que é relativamente acessível. Vamos botar aí, que você consegue, qualquer um consegue entrar nisso pagando entre 20 e 40 dólares. Depende da placa que você for comprar, Vamos botar entendeu? aí, dinheiro brasileiro com taxa do amor. 250 conto. Isso aí, isso aí. Que pra mim, assim, se você. Aí que tá. É o tipo de equipamento que não adianta você comprar sozinho. Ah, vou comprar um, ver como funciona. Não adianta, você não vai fazer nada com isso. É igual o rádio. É literalmente um rádio, né? Então, o que você vai fazer com o rádio sozinho? Ah, vai conseguir ouvir a polícia, vai conseguir ouvir isso aqui, tá. Mas com o rádio aqui você vai fazer literalmente nada. Porque não vai ter. Se você não tem ninguém perto de você que tem um rádio que fale a mesma linguagem, que no caso seja LoRa, 900 MHz de frequência, você não vai conseguir conversar com ninguém. Então é o tipo de coisa que, por exemplo, é uma equipe de Sim. airsoft, é um grupo de amigo que faz trilha, é uma família, entendeu? Então, eu até postei E tu hoje vai lá montando, no. Falei, e tu vai montando uma rede, né, cara? Esse é o exato. mais importante. O intuito aqui, conversando com o Cris, é justamente você ter uma rede paralela, porque assim, ó, a gente está vendo um período de censura, Uhum, nítido, né? É, nesses anos todos, cara, que assim, ó, que eu jogo Airsoft, eu compro jogo coisa da China, que eu me tornei radioamador, eu nunca vi a Anatel trabalhar tanto. hum, Pô, nós não estamos falando de 2 anos, estamos falando de 11 anos, 11, 13, né? Porra, estamos falando de 13 anos aí rodando, eu nunca vi a Anatel trabalhar tanto. A é. Anatel, nossa, Anatel, Anatel, Anatel. Pô, a Anatel restringindo rádio, retendo rádio, cobrando homologação. E aí você tem os polícias da Anatel, né? Nos grupos de rádio. Tu bota lá Putz, um cara, isso aí te rádio, falar, ó, isso é uma parada, vou te falar sincero. Eu até falei no grupo uma vez,
que um dos motivos que até que fora existe uma certa resistência da comunidade tática, digamos assim, tirar uma licença de rádio amador, é que a galera do rádio amador age como que chama de feds aqui, né? Tipo assim, é como se fosse um cara da polícia mesmo. Tipo assim, fica Sim. cobrando os outros. Não, você não pode usar essa frequência aqui, o que você tá fazendo aqui, não sei o que, qual que é o seu call sign, não sei o que, vão atrás de você, não sei o que lá. Então os caras, Tá. tipo assim, eu até entendo que é uma parada, cara, muito antiga, existe toda uma comunidade ali que tem um outro objetivo de usar aquela ferramenta, né, de comunicação. Só que isso é uma parada que, tipo assim, até a galera que tá dentro da comunidade de rádio amador tem que ter um pouco mais de consciência também, que, tipo assim, tem gente, se vocês querem atrair gente, tem que achar uma maneira um pouco mais coerente de fazer O que isso, eu né? vejo, Dani, assim, ó, tu vai lá, o Joãozinho tirou o rádio amador, tirou o indicativo. Aí, pô, beleza, ele entra no grupo. Primeira coisa, qual que é o teu indicativo? Então, o cara não, se tu pergunta, o cara não tira a tua dúvida se tu não tem indicativo. Porra, tu já segrega na recepção. É. Aí eu fui lá, comprei um Hiroyasu lá pro carro. Cara, um radinho base, cara, é um Baofeng de carro Uhum. lá. Tá, beleza. Postei lá, todo mundo postando rádio, tá, comprei. Primeira pergunta, você já homologou? Eu assim, ainda não, entendeu? É. Ainda não, estou em busca. Aí veio um cara me procurar assim, olha, cara, eu já vi que pediram homologação desse rádio, 2, 3 pessoas, tá lá no SEI da Anatel, site merda pra caralho. Se tu quiser aí, né? Porque eu pedi, se alguém tiver o FCC dele, me manda. E aí outro cara veio e disse assim, pô, os caras são chatos pra caralho, né? Manda o link pra mim. Pô, cara, porque tu quer ter um aparelho de comunicação, cara. E o É. cara já restringe. Isso em todas as comunidades, na E verdade. outra, a gente não tá falando nem É, de, assim, por exemplo, de. Ah, o pessoal pode achar mil justificativos para poder fazer isso. Mas a realidade é a seguinte: eu posso muito bem comprar um rádio, vamos supor que o rádio não seja homologado, ou seja que for, a Anatel não sabe que eu tenho aquele rádio. Eu posso muito bem usar aquele rádio para aprender, simplesmente recebendo informação, fuçando sim. nele. Não preciso falar um A, que não vai atrapalhar ninguém, não vai usar a frequência de ninguém, mas pelo menos aqui nos Estados Unidos, eu não sei como que é aí, mas aqui nos Estados Unidos receber sinal não é crime em cenário nenhum. Não, que a rádio escuta, é o coruja, né? O cara fica É, ouvindo o rádio. isso aí. Por exemplo, eu tô trabalhando aqui, às vezes, cara, eu boto o rádio do bombeiro e fico na coruja. O que é muito mais útil do que falar, na maioria dos casos, né? Você vai ouvir muito mais do que falar, né? Porque tu vê o que está acontecendo. E eu te digo, cara, o que eu ouvi, na verdade, nesses últimos tempos, pô, a quantidade de idosos que cai, cara, é absurda. Então tu É, passa a ver as ocorrências pelo chamado. Aí tu entende o quê? Tu passa a entender os códigos, tu entende, pô, o cara, pô, muito QRM, QRV, porra, localização. Tem o código J que os bombeiros usam também. J9, J10, J12, então deslocamento. Porra, beleza. E tu passa a entender essas coisas. Então a rádio escuta é muito interessante. Tu passa a ouvir as conversas, tu entende como é que cada comunidade conversa. Pô, 73 aí, que é o abraço, né? Pô, valeu. pois é, fazendo uma ponte sobre isso aí também, que a gente até conversou isso antes, cara, aí que entra também o uso perfeito para um SDR, né? Sim. Que o cara, por exemplo, deixa o computador ligado o dia inteiro. Pô, bota o SDR para rodar no computador, coloca duas frequências lá para rodar ao mesmo tempo, o cara consegue Sim. ouvir dois rádios ao mesmo tempo, literalmente. E deixa rodando. No computador dele, Pô. fonezinho de ouvido, seja o que for, no celular, o cara consegue, E o entendeu? STR é um negócio escroto o tamanho dele, né, cara? É. Porra, é o tamanho do chiclete. Aquele chiclete, lembra aquele que era fininho? Que tu puxava e tinha o papelzinho que rolava? Tipo uma. Sei qual que é, sei qual que é. Então, Pois é. então, porra, é isso, cara. São ferramentas. E voltando ao LoRa, eu acho que a aplicação do LoRa ela é muito mais uma situação De emergência? paralela ao Airsoft, Ah, sim, sim, tá? sei. Só fazendo uma conexão Uhum. com a nossa realidade, né? Vamos dizer assim, com a nossa base. Por quê? Porque o povo não está habituado. É um negócio que requer um certo conhecimento. Não é tão simples. É É. simples, mas não é Não é tão só botar a simples. bateria e sair usando, né? É. E até o cara entender, o jogo ele tem uma demanda muito rápida. Então, dependendo do perfil de jogo, tu não consegue. Verdade. Verdade. Na Recondo, pô, foi sensacional. A gente teve, você viu lá, beleza. Mas, cara, o próprio. Esqueci o nome do programa que a gente usou lá. EITEC? Não. Não, o EITEC estava no celular. Ares Alpha. Ah, sim. O próprio Ares Alpha, tá? Ele gera um problema e a gente, vou te dizer que agora, no terceiro Recondo ali, conseguiu entender ele um pouco melhor. Pô, precisa estar transmitindo o tempo inteiro.
Então, pô, onde é que tá o cara? O cara tá no ponto X. Como ele não ligou o celular ou não atualizou, ou não tá transmitindo constantemente, tu não vê a movimentação dele. Então, porra, não presta. É. Por quê? Porque é um jogo rápido, não é um negócio de uma operação de 20 dias. Isso, Então, isso contando que aquela região tenha sinal de celular, né? Tem isso ainda, né? porra, com certeza. Entendeu? Que é, Com que pra mim certeza. é o gargalo, né? Aí, pô, tem a Starlink, né? Que, pô, supera muita coisa hoje. Então Então, por você tem exemplo, que vou te ter. falar uma aplicação que eu tentei executar com o João lá, só que não ficou assim tão fluido, mas que para a próxima Recondo, naquela locação, ou no próximo evento, se for fazer maior, aí também dá para aplicar tranquilamente. O que é? Pegar uma base, por exemplo, ali o central onde vocês estão, o QG ali, deixar um tablet com um rádio LoRa conectado nele, e esse mesmo tablet na internet. O que eu consigo fazer com isso? Com a nova atualização do Meshtester, que eu consigo, através do EITEC, retransmitir o tráfego de Meshtester por um servidor online. Tá. Com isso, eu consigo, da minha casa aqui nos Estados Unidos, ver toda a movimentação em campo, o que a galera está conversando, onde estão os pontos, que missão cada um consigo cumprir e tudo mais. Então, às vezes, por exemplo, até por acompanhamento, até por registro, às vezes uma pessoa que está longe queira ver como está o jogo acontecendo, ou até, por exemplo, no caso de uma aplicação real, vamos dar aí que para mim funcionário que quando eu vi que isso tinha potencial foi quando aconteceu tudo aqui para mim no Rio Grande do Sul, das enchentes. Sim. Que ninguém fala mais sobre, né? Mas foi um puta no problema. E, cara, um rádio desse valor seria uma maneira extremamente eficiente de você ver onde que tá todo mundo trabalhando no campo. E. Beleza, os caras não tinham rádio. Porra, eu fiz uma campanha de rádio, maluco. Entendeu? Pra gente poder comprar uma da rádio pros caras. Pô, você não tem. Aí você vê onde é que tá o gargalo, algo tão simples. Pois é. Os caras não tinham alfeng, os caras não tinham equipamento, ninguém tá preparado pro caos. E a mesh, pô, tu bota um com cada equipe, beleza? Tu consegue trabalhar. Aí tu imagina também se tivesse, por exemplo, população ali com um radinho desse na gaveta. Sim. Ah, deu um problema ali. Deixa eu tentar falar com o fulano aqui. Você já ajuda a galera que vai estar. Por exemplo, já tem um canal público. Você ajuda a galera que já está trabalhando retransmitindo aquela informação. Então você poderia trabalhar como uma repetidora, entendeu? Então. Que é como funcionou na década de 80 na enchente de Blumenau. A senhorinha lá, que eu não lembro o nome dela, tem 100 e poucos anos. Cara, ela com o rádio do marido. O marido acho que era falecido na época. Não sei, posso estar errado, mas foi ela que é a grande embaixadora do rádio, vamos dizer assim. Cara, a velhinha lá transmitindo. E ela que fazia conexão entre todas as forças. Pô, década de 80. Não tinha internet, cara. E ela com a bateria do carro lá, pá, transmitindo no rádio. Olha só a importância. E você vai perdendo essas coisas, porque, nossa, a internet tem tudo. Negou, ela tem tudo até ela falhar. Pois é. É só tu ver a quantidade de fechadura digital. Ah, pô, o dedão, pô, funcionou, abriu. Tá, e aí? Faltou luz, filho. Não, tem bateria. Ok. Bateria pra quantas horas? Quantos dias? Cara, minha chave de casa tá aqui, pô. Tem todas as chaves que eu preciso. E aí? Não preciso de chave. Cara, vai dar problema. Uma hora vai dar problema. E a gente tá com um fluxo, um tráfego muito grande de internet. Agora que der um overbooking aí. Isso aí é uma tendência que eu acho que a galera não parou pra perceber. Vamos botar aí, desde 2000. Pô, meu primeiro contato com a internet mesmo foi. Vamos botar aí. 2001, 2002. Começou a ficar um pouco mais fácil, né? Depois da discada. Cara, bota o bug do milênio, 2000. 2000. Lembra? Verdade. Bota 2000, que a gente pegou a transição ICQ, Orkut e MSN. Isso aí. Esse período aí. Mas até, por exemplo, até o tempo do ICQ, era tudo internet de escada, basicamente. Ou tinha galera que tinha internet a rádio, que era a minoria. Mas na maioria das vezes era o quê? Porque a galera que tava começando, comprava aquele CDzinho da AOL. Nossa, pra poder... Online, game, jornal. Isso aí. Pra poder ter um descontinho lá, usar de madrugada a internet, pega lá ali no telefone, pluga no computador. Então, só tipo assim, daquele tempo pra hoje, cara, é uma diferença abismal, é um abismo de diferença, né? Porque hoje a galera não se vê, por exemplo, não usando o GPS do Google Maps, ou um Waze da vida, ou um WhatsApp. A galera não consegue se enxergar hoje interagindo com o celular sem essas funções. Né? Conversando com o ex-comandante do batalhão, que mudou, né? O comandante anterior, ele assim, cara, eu percebi que o meu motorista não sabia dirigir pela cidade. E era um cara daqui. Confere GPS.
Irmão, né, senhor soldado, a partir de amanhã tu vai trabalhar sem celular. Eu aprendi a desconhecer a cidade. É. Aí eu te digo, eu trabalhava na Oi, aí eu tive uma situação em Curitiba. Beleza, cara, era um período que eu mal pegava a BR. Eu sempre trabalhei por aqui, pô, vou pra Curitiba. Botei o GPS. Funcionou numa boa na BR. Quando eu cheguei em Curitiba, deu Caiu. problema. Ixi. Irmão, não funcionava. Aí tá, beleza. E não funcionava o meu outro chip também, assim, ó, é no analógico. Parei num posto, onde é que é? Pô, segue aqui, vai pra... Parei num hotel, o cara assim, não é esse hotel, mas eu moro na frente do hotel que tu tá indo. Me espera 10 minutos que eu já tô de saída. Te levo lá. O cara foi na frente dirigindo, cara. É, Então assim, porra, exige diálogo. As pessoas não sabem mais fazer isso. pois é. Porque é muito fácil você pedir um iFood, muito fácil você pagar tudo no NFC do celular. E aí? É. Então, Não, a galera o, não para pra pensar, parceiro. E, cara, e não é uma coisa tão difícil assim a gente perder isso tudo, né? Não é difícil questão nem de um pouco. esquema, Vou cara. dar um exemplo recente, tá? Eu não sei se você se lembra, eu não sei se chegou a ser notícia no Brasil, mas, se não me engano, foi 2014. Foi 2014? Não, não. Acho que foi mais recente. Deve ter sido uns 3, 4 anos atrás. Não me lembro o ano exato. Mas rolou um ataque aqui na cidade de Nashville, no Tennessee. O cara pegou um carro, um caminhãozinho, né? De baú de aluguel. Uma empresa chamada, acho que da U-Haul. Pegou o caminhãozinho, botou uma bomba dentro. Foi pra frente de uma antena de telefone da Verizon, que é uma das maiores empresas de telefonia, como fosse a Vivo aí no Brasil. Céu. Pegou e explodiu. Bum, explodiu. Cara, a região toda ali. Imagina, sei lá, metade do Rio de Janeiro. Ficar sem celular durante 5 dias. Por quê? Porque aquela antena ali foi pro espaço. Então, até que os caras conseguiram recuperar tudo aquilo ali, Sim. literalmente ficou sem internet 5 dias. Mas um ano atrás, eu fui fazer um trabalho de manhã, mesma coisa. Eu fui, liguei o GPS dentro de casa. Não, tava dentro do carro. Liguei o carro antes, entrei no carro, botei o destino que eu tava indo. Até então tava no Wi-Fi, né? Beleza, pô, fui embora. Cara, virei 2 esquinas, o GPS morreu. Pô, falei, ué, o que aconteceu? Nada de funcionar. A sorte é que eu tenho um segundo celular, isso é uma dica que eu queria dar tudo também. Quem tem por condição de ter um segundo celular de outra operadora, tenha. Porque é sempre. É um backup que você tem, entendeu? Então, às vezes, E seja um pré-pago. pré-pago. Pré-pago, foi exatamente o que eu tenho. Eu pago desde $10 por mês, entendeu? Tipo, bobeira. Eu acho que tinha celular backup, que só nem tem, no meu telefone tem, é só a internet do celular. Que eu fui, pô, botei o GPS e consegui chegar no destino de boa. Aí depois, quando foi mais. Isso era mais 5 da manhã, 6 da manhã. Quando foi mais ou menos 2 da tarde, fui pesquisar o que tinha acontecido. Foi uma queda na rede inteira, acho que 3, 4 estados que tivesse problema, que os caras ficaram a manhã inteira sem celular. E no trânsito, dava pra perceber como que tava diferente. Tipo assim, a galera Sim. dirigindo meio esquisito, entendeu? E era exatamente por isso, porque as pessoas estão tão acostumadas a usar o celular, e eu não me incluo nessa jogada, que, cara, é fácil, entendeu? É uma roda. Você, por exemplo, ainda mais que eu trabalho muito dirigindo, dirigir 40, 50 minutos, 1 hora, e, pô, não, bota aqui o GPS, dane-se, amanhã bota aqui e já foi. Mas aí você não sabe como chegar lá. E se você E eu, perde o celular, é roubado, o celular quebra, e eu te entendeu? digo, quando nesse tempo que trabalhava na Oi, trabalhava na parte da segurança do Estado. Uhum. Porto de fio telefônico, aquela coisa. Cara, galera que bota som no carro roubando bateria de ERB, né? Estação Rádio Base, as antenas. Sei. Pô, beleza. ERB é isso que funciona, sei lá, eu não sei o que significa ERB, mas as ERBs, tal, beleza, essas antenas de rua. O cara roubava as baterias estacionárias pra botar em som do carro. Porque tinha uma bateria que era fininha, cara. Hum, Porra, durava pra cacete. Os caras metiam a mão. Tá, beleza. Caía a internet daquela antena. Por isso que quando tu liga de emergência, elas conectam entre elas. E tu consegue ligar de qualquer operadora. sei. Mas os caras roubavam e tu ativava a antena. Isso quando tu não pega um maluco, o cara ensandecido de um monte de coisa, abre uma base de fibra ótica, taca fogo. Ou corta. Isso é comum de acontecer. O cara abre um container que tem todo o servidor e mete um estilete e corta É. tudo. Ou taca fogo. Só o fato do cara, se o cara soltar com cuidado, fio por fio, e jogar tudo no chão, ele já desativou aquela central de fibra ótica por 48 horas aí, tranquilo, até ativar. 24, 48 horas. Então, porra, peraí, como é que você se vira na situação de caos? Pois é. Esse é o ponto. Rádio. Pô, você sabe usar o rádio? O cara não sabe tirar a
chinesinha do rádio, pô, do Baofeng. Então o povo esquece do básico. Do básico. Que é E saber outra, operar até eu a vou falar, porra tipo do rádio. assim, nem de coisas tão graves assim, por exemplo. Tem um conceito, até conversando com o João um tempo atrás, que eles têm um livro lá, que é nessa equipe lá, que ele trabalha com parte de telefonia também. E direto eles usavam um termo chamado tipo de sombra. Ah, não, tal região tem a sombra. Sim. É basicamente uma barreira física, que pode ser um morro, pode ser uma montanha, pode ser um prédio muito grande, muito denso, que é a parte que é atrás daquela área, e com relação ao posicionamento, com relação à antena daquela operadora, tu perde sinal também. Então, Ah, tipo assim, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, porão, não tem sinal. É mercado, de vezes, muito grande, também não sim. vai ter sinal. Então, tipo assim, o LoRa, pra mim, nesse sentido, é, cobre muitos gaps, assim, muitas folgas que um sistema normal de telefonia deixa, entendeu? E foi o que você falou, tipo, deu um PT, deu um ruim. Cara, se você já tem um planejamento, vamos supor, você tem 5 amigos no seu bairro aí, cada um tem um rádio. Aí você faz um planejamento básico, fala assim, gente, seguinte, se faltar luz, vamos se comunicar na primeira hora, no primeiro minuto da hora e de 2 horas. Só para fazer um Perfeito. check, se todo mundo tá online, como tá todo mundo, pá. Aí deu, sei lá, foi 1 da manhã, deu 2 da manhã, liga, ó, gente, tá tudo bem, não sei o que, passa o rádio, aí seja o que for, entendeu? Por quê? Porque isso gera um bom hábito, eu acho, de você não depender 100% de uma infraestrutura que você não tem controle, entendeu? E, pô, você tem uma anteninha, cara, uma antena e um rádio base, cara, tu cobre uma área absurda, tu vai fazendo as pontes, entendeu? Isso é muito importante. Ouvir o caminhão, os caminhoneiros, ouvir a galera da rua que estão transmitindo mais forte, então tu consegue captar. É, Eu sempre uso essa cena. É só lembrar do Exterminador do Futuro 3. Aqui é Resistência. Aqui é líder da Resistência. Se você está me ouvindo, é pô, isso cara, aí. transmitindo em rádio, pô. É, Que você não tem como bloquear. E aí entra também uma preocupação, talvez, da Anatel, e vamos pensar numa teoria da conspiração. Se você corta a comunicação e o acesso ao rádio, como é que eu vou dificultar os caras de falarem numa zona livre que você não pois tem como reter? é. Não tem, porque tu não. Cara, eu fiz uma transmissão aqui. Bené, copia, porra, beleza, informação, tal lugar. Cara, acabou. Quando eu encerrar, soltar o PTT, ela não existe mais. É, e Tu não tem outra, como não tem registro daquilo, né? transferir. Não tem registro daquilo. Não tem registro. Então, uma parada assim, a galera não para pensar, tipo, é igual falar no telefone, igual conversar com a pessoa pessoalmente. Você não tem uma gravação acontecendo ali, live, alguém intencionalmente gravando aquela conversa ali, aquilo ali vai ser falado e vai sumir no tempo. Se você combinar e falar, isso nunca existiu, acabou. E no Então, livro do Luciano, cara, o QSA5, se não me engano, Luciano Castilho, ele é muito legal que ele conta as histórias das comunicações. E história no sentido maneiro. assim, comunicação não é só tu falar no rádio. Por exemplo, distância. Aí, pô, tu tinha os caras que falavam daquelas trombetas, iluminação, as tochas. Uhum. Cara, essas formas de, pô, se acendeu a tocha em tal lugar à noite, deu Isso é merda. isso, Entendeu? pode crer. Pô, são duas tochas, duas piras gigantes, pro cara ver de longe. Pô, cara, então essas coisas são muito legais. A gente tem que entender que essas coisas funcionam. É. É igual aquela coisa, Entendeu? tipo assim, a gente vai pensar numa perspectiva mais filosófica, assim, até. Por exemplo, uma pessoa que você convive com muita frequência. Chega um tempo, uma hora que você vai olhar para ela de um jeito que ela já vai saber o que você está falando. Então, eu acho que Sim, você consegue ter uma versão disso, dessa intuição, num nível técnico também e à distância desse jeito, entendeu? Por lógico. exemplo, Bom, criando os os códigos pais, certos, pois é. entendeu? Os pais, esposos, filhos. Cara, eu te, pô, cara, tô com quase 40 anos. Às vezes eu encontro a minha mãe olha pra mim e diz assim, ó, tá com febre. Porra, maluco, esse cara, mas eu tô bem, velho. Aí vai, cara, começando no início de febre, cara. Então, essa intuição É, de conhecer o sinal e a postura, pô, a questão do nível tático, a questão, porra, do jumbo, né? Cara, é tranquilo, porque independente de quem você está jogando, mas que vem da mesma escola, vamos dizer assim, e tu faz o jump, cara, tá tranquilo, o cara sabe onde é que tu tá vindo, pois é. sabe o que que tá rolando no trabalho, porra, grupo de fofoca, os amigos, porra, os caras só se olham assim, já sabe que vai dar merda. Então, pô, no trabalho. Então isso é muito importante, cara. É os sinais de gestos convencionados, né, cara? Então, não É, verbais. e querendo ou não, tipo, tá se perdendo. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a conversar com muitas pessoas do LoRa,
algumas pessoas ficaram assim, porque, cara, foi exatamente o que você falou, não é o que a galera tá acostumado a mexer com tecnologia, de, pegou, tirou da caixa, bota na tomada, liga e aperta três setinhas e já tá usando. Não é assim que funciona, né? Então, Sim. a maioria das coisas que são mais, digamos assim, independentes de uma estrutura maior, vão ser assim. Você vai ter que fazer mais trabalho. Por exemplo, eu tava conversando com um pessoal também sobre servidores, né? Que é uma parada que eu comecei a pesquisar esse ano também. Tipo assim, a internet é uma parada que a gente não entende muito bem, né? Por via de regra. A gente não sabe muito bem como a internet funciona. A gente liga aqui e do nada tá falando com alguém do outro lado do mundo e é isso mesmo. Mas, tipo assim, E se for para comprando pensar. mais. Pois é. Se for para pensar, existe toda uma parte técnica por trás que tem como a gente ter uma noção muito boa e usar isso de uma maneira mais eficiente. Então, isso que eu comecei a pesquisar. Falei, cara, tá beleza. Como que funciona o Bluetooth? O que que deixa meu celular vulnerável a certas coisas, se eu deixar o Bluetooth ligado ou não? Como que as pessoas conseguem me enxergar? Até quando eu comecei a mexer com o Flipper Zero, foi o que abriu pra mim a minha cabeça com relação a isso também. Tipo assim, como que a gente é Sim. vulnerável e a gente é ignorante mesmo com o que a gente usa, entendeu? Então, por exemplo, a gente usa o celular todo dia falando no WhatsApp, só que a gente não sabe muito bem até que ponto aquilo segura ou não, até que ponto tem alguém a ter acesso àquela conversa ou não. Quando eu apago uma mensagem que eu enviei num grupo, se aquela mensagem realmente apagou, será que tem alguma maneira de eu recuperar isso, de alguém recuperar? Então, pra mim, pelo menos na minha cabeça, a regra é assim, se tá na internet, tá pra sempre. De alguma maneira Sim. que não tá Caiu em eternizado, rede. entendeu? O rádio muda isso. O rádio, a gente não. Tipo assim, a chance daquilo estar sendo registrado é muito baixa. Porque são várias frequências. Existe. É igual você ser uma vítima de um assalto. Para você ser uma vítima de um assalto, você tem que estar naquele lugar, daquele jeito, com aquela postura e fazendo alguma coisa, e alguém com aquela intenção naquele lugar que você está. Então são várias coisas que Sim. se juntam para poder aquilo acontecer. Então, para você ser uma vítima, existem coisas que estão no seu controle de você não se pôr naquela posição. Então, acho que, por exemplo, na hora de você estar vulnerável, digamos assim, digitalmente, é a mesma coisa. Você consegue ter certas atitudes, agir de certas maneiras, ir em certos lugares online ou não, e falar certas coisas, usar certos aplicativos de certas maneiras que talvez te deixem mais exposto ou não. Por exemplo, por exemplo, se você for um político, você está muito mais exposto. Se você é um youtuber muito Sim. grande, você está mais exposto a perder essa conta. Cara, e mesmo assim, nós que vamos dizer assim, que não somos nada, pô, volta e meia aparece uma mensagem, seu e-mail foi acessado em tal lugar. Ah, Exatamente. digite os dígitos tal. Pô, isso quando o cara não quer te passar o golpe, diz assim, não, agora eu vou te mandar, tu me passa os 6 dígitos que vão surgir. Assim, porra, irmão, tá de sacanagem. Entendeu? É isso aí mesmo. Então, tipo assim, o que eu fiquei empolgado com a segunda loja foi exatamente isso, cara. Cara, é uma parada assim, relativamente barato, que é um valor que a galera está meio que acostumada a gastar com certas coisas, e que traz um valor muito grande pro preço, digamos Sim. assim. Aí eu postei hoje aquele radinho lá que eu queria te mostrar. Que é esse cara aqui, ó. Olha o tamanho. Cartão de crédito, É um cara. cartão de crédito. Digamos assim, o tamanho dele, assim, dimensões são o mesmo cartão de crédito, só que a espessura, vou botar aí que seria uns 4 cartões. Entendeu? Tá. Cabe em qualquer bolso, em várias carteiras também cabe, Ah, entendeu? entra achar. Muito pequenininho. A desvantagem dele é o seguinte, ele tem uma bateria bem menor, obviamente, né, porque tem que caber aqui dentro, né? Que é uma bateria de 700 mAh, que é mais ou menos, eu vou calcular aqui na minha cabeça, pelo chip que usa, deve durar uns 3 dias sem GPS. Tá. Então, você consegue desligar isso aqui, deixar carregado, né? Desligar, e a prova d'água também, então você pode Tu botar um laço fez aqui. ele, não? Oi? Tu que fez ou tu encontrou Não, isso ele aqui eu aí? comprei Tá. pronto. E é uma empresa que faz outros equipamentos de LoRa também, naquele mesmo protocolo. Porém, agora que eles viram o interesse, o Mestre que eles fizeram esse aparelhinho aqui compatível com o sistema deles. Então o Mestre Ótimo. que viu e falou, beleza, vamos programar então um firmware que você consiga usar. E cara, funciona bem pra caramba. Eu testei hoje. Cara, qual que é a ideia deles, né? Com isso aqui? Você botar um fiel aqui, né? Nesse buraquinho. Sim. E Cara, amarrar na crachá. mochila. Entendeu? Aqui assim. Cordinha de crachá. É isso aí. Então, mesma coisa, não tem tela, super simples de usar, conecta no celular, aperta um botão, vai ligar, pum, ligou. Pelo celular você consegue agora falar por texto com pessoas de. Eu vou calcular aí numa cidade normal, pelo menos um km você consegue conversar de boa. Entendeu? Cara, e aí, assim, então ele cria uma rede, ele transforma ele é um modem pro teu celular para tu acessar o Mesh Tactics e conversar com os caras que estão Isso aí. conectados. Isso aí. E conversa com qualquer outro aparelho mais técnico. Então, se for o que a galera já tem, um antigo,
um novo, seja o que for que você comprou, que alguém comprou, que eu acho que isso é maneiro também, tipo assim, a facilidade de você conectar um ao outro, entendeu? E uma coisa que um adendo queria falar também, que eu acho que é importante com relação a esse negócio de censura, é que aqui fora, eu não sei como que é a legislação brasileira, mas aqui fora, o rádio amador é proibido usar criptografia. Então, por mais que você tenha, nesse sistema, você esteja limitado à potência que você transmita, você pode usar criptografia dentro da lei. Então, Sim. teoricamente, você tem muito mais privacidade para conversar o que tiver que conversar, sem ninguém. Aqui o que tu vai usar o CTCS, o DCS lá, Uhum, entendeu? Subtons, aquelas coisas, que é. tu vai dar numa quebrada. Vai dificultar um Mas pouco mais, né? Mas não chega a ser uma criptografia digital, né? não é simplex, não é aquela É. coisa assim, porra, peguei, botei na frequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, para transmitir. Não. Eu posso até ouvir o que o cara tá ouvindo. Por exemplo, a repetidora aqui de Floripa, da Aráfia, de rádio Uhum. amador, 146.870, um subtom de 88.5 negativo. E a transmissão é menos 600. Então, eu recebo no 146.870 e Ah, são em canais transmito no diferentes. Ah, 146.270. E entendi. aí, lá no repetidor, ele retransmite no duplex. Interessante. É um método também, né? De você deixar. Ter mais controle, né? Sim, e aí o que acontece? Às vezes o cara tá entrando na canaleta lá e os caras estão ouvindo. E aí o cara fala, Renato, né? Vamos dizer assim, pô, entra no simplex em tal rádio. Aí ou o cara tem um rádio já no simplex, aí fala comigo. Uhum, Ó, agora entra em tal rádio aí para falar na repetidora. pode crer. Então, isso é muito legal, cara. E o fato assim, ó, vamos, por exemplo, cenário de catástrofe. Pô, deu merda. Rio Grande do Sul. Caiu tudo. Beleza, caiu tudo. Tu tem uma estática para conversar com o cara, que é o teu cara da tua rede, vamos dizer assim, que está aqui a 5 quadras da tua casa. Como é que tá aí, negão? Porra, tô seguro, tô com problema. Por exemplo, o Cris. O Cris mora aqui perto. Dá umas 5 quadras ali. O filho dele é diabético. Hum, Então, porra, a gente está montando uma rede para quê? Para que o cara tenha energia elétrica para manter a insulina em condições. é. Entendeu? Você tem que pensar nesses detalhes todos. Pô, pera aí, eu tô num prédio, eu tô mais alto. Consigo dar um suporte ao meu irmão que mora numa casa, por exemplo. Se ele tem um contato, pô, vem para cá, sobe aqui que fica na torre. Então você consegue abrir esses caminhos. Porque a hora que der problema, até as pessoas buscarem informação, não vão ter. Preparação acontece com antecedência. Pois é. Então, pô, tu ter essas ferramentas, cara, isso é muito importante, pô, muito importante. Não, e Não é um é um sinônimo, negócio tipo assim. Não existe muita desculpa pra você não ter, né, cara? A realidade é é essa, barato. né? A não ser que seja preguiça mesmo, ou falta de interesse, mas dizer que não tem, por exemplo, valor pra sua vida, digamos assim, de preparo mesmo. Não tem valor, ocupa espaço, é caro, nenhuma dessas coisas vai se aplicar. É barato, é E tem umas pequeno, coisas. Ah, eu não gosto de armas. Ok, isso não tem nada a nada a ver. ver. Isso é de sua comunicação. Nada a ver. Isso aí vai do velhinho E, lá que tá lá morando sozinho, sim, quer trocar ideia com alguém, ou, por exemplo, para uma família que vai fazer um camping, vai acampar, e botam na base principal lá e vou fazer uma trilha ali, entendeu? sim, Acabou. perfeito. Joga na mochila de Para cada um, localizar. acabou. Cara, às vezes eu pego aqui na escuta, né? Assim, pô, os caras se perderam, foram fazer a trilha e se perderam. Porra, tudo bem, você não vai ter um spot, o spot é caro. Uhum. Né? O spot é pro cara, pro aventureiro que tá sempre na missão, que tá sempre. Ok. Agora, tu ter um mestre tático funcionando desse com alguém que tá na base, ou fazendo teu trajeto, ou transmitindo de vez em quando, dando um ping pra saber onde é que tu tá, pô, te ajuda, cara. É, E é um produto vegano. isso aí. Né? Então, porra, não agride os animais, você também pode ter. E gluten free Porra, também. Sem né? gluten. Então são ferramentas, cara, que valem muito a pena, pô. Pois é. E eu te digo, eu tava essa semana que passou agora, eu tava lá no batalhão, estava tendo curso de cabo, e conversando com o pessoal que veio da academia da Escola de Sargento agora, e eles falando sobre a parte do EITEC. Hum, Não, porque tem as comunicações, e assim, ó, pô, e tem o SSTV, a transmissão de imagem. Cara, os caras estão falando coisas que a gente já fuça. tem o domínio. É. Então, isso é muito legal, porque tu acaba criando um grupo de trabalho com caras que estão em situação constante, né?
Aí a gente vê, pô, a situação da Ucrânia, a situação de, de, de aplicativos de detecção de bomba, de marcação de bomba. Por exemplo, na Europa tem muito disso. E, cara, tu consegue fazer um trabalho muito grande com todo mundo trabalhando junto. Só que é algo que a gente não tem tanta informação. Cara, te falar isso, é uma parada que eu queria até trocar ideia com você. Eu tô pensando seriamente em meter um cursinho online, uma, uma série, sei lá, de 10, 15 vídeos, Tá, só sobre tech. beleza. Porque é o seguinte, cara, eu pensei em fazer isso no YouTube. Qual que é o problema do YouTube? Primeiro que eu não sei se aquilo, quanto tempo vai durar ali. Se o YouTube vai restringir alguma coisa que eu vou falar, se vai ter o alcance que merecido, se vai ter a galera vai valorizar também, entendeu? Cara, E é, cara, e é o tipo de informação muito nichada, entendeu? Tem gente que aqui que vai ver a bota no página aqui. Hotmart, no Eduz da É, vida, sabe? eu pensei, porque, tipo assim, e é uma parada que vai ser útil para muita gente, caso a pessoa esteja interessada. Então, tipo assim, tem muita coisa dentro do iTech ali que é grátis, não vai achar um tostão para poder usar. Tem coisas que vai existe um pouco mais de estrutura, por exemplo, montar um servidor privado, que é completamente possível de fazer. Eu montei já alguns aqui em casa. E, cara, e aumenta a capacidade de uso do iTech exponencialmente, entendeu? Sim. Então, juntando isso com o Mesh Task, por exemplo, é, cara, é muita coisa. Você usou o iTech lá no jogo, você sabe o que eu tô falando, tipo, de como Cara, a gente faz que valoriza, Bené, a gente entendeu? faz um pacotão, porra. Pacotão de com. É, Porque isso vai ajudar todo mundo, inclusive o pessoal que tá na linha. pois é. Pô, comunicação de desastre. Tá, o que que você tem de comunicação de desastre? Que antena Pois é, porque, que cara, você que tem? uma coisa interessante sobre militares, né? Uma coisa que a gente não parar pra pensar, até quando a gente brinca de airsoft mesmo, pensa em loadout, pensa em missão, pensa em jogo, é que, vamos dar um exemplo aí de equipamento, tá? Vamos tentar fazer uma ponte aqui meio comprida, mas acho que a galera vai entender. Geralmente, por exemplo, quando você vai pro jogo de airsoft, pelo menos eu, né? Eu ia com o quê? Três carregadores calete, né? Um na arma, pistola ali, pá, beleza. Mas se a gente for pra pensar num contexto de guerra, por que que a maioria das fotos dos operadores lá, brabo lá, que a gente via no Afeganistão, via, né? No Afeganistão, no Iraque e tudo mais, o cara tinha essa configuração. Porque tinha toda uma infraestrutura por trás do cara. Não era só Sim. o cara ali jogado ali do nada, ó, se vira aí, daqui a 2 dias vem de buscar. Não, tem toda uma parte de Basezinho, drone, sim. Coisa tem pequena. força aérea, tem uma porrada de apoio de infraestrutura por trás daquele grupo ali de pessoas trabalhando no campo, que o cara simplesmente vai ser deixado de helicóptero ali, como um táxi, deixou ele ali, pum, jogou, o cara vai fazer o trabalho dele em 1 hora, 2 horas, e voltar pra base. Depois, dali no dia seguinte, vai fazer a mesma coisa. Black Então, Hawk esse é o. não. É Exatamente. Então, rápido de se levar. exatamente. Então, tipo assim, eram missões que eram registradas por foto, por vídeo, que eram as referências que a gente usa até hoje, que são exatamente muito contextualizadas. Só que a gente muitas vezes não tem acesso a esse contexto ou não presta atenção. Eu não estou dizendo que o jeito que a gente monta o documento é errado. Eu estou dizendo que existe um motivo pelo qual é assim historicamente, entendeu? Aí, por exemplo, se você for conversar com qualquer pessoa na Ucrânia, você vai ver que os caras estão carregando 10 carregadores, 14. Por quê? Porque é um contexto completamente diferente. Existe muito menos apoio aéreo. Ou se algum apoio aéreo existe, ou no máximo vai ter uns drones lá, FPV voando, matando os outros, entendeu? Então, é um contexto completamente diferente. Então, realmente, depende muito Tu tem que levar tudo. Exato. Tu pega nas provas. Aí como que a gente entra nessa parte de comunicação? Quando você conversa com um militar, não sei se você já teve experiência parecida com a que eu tive. Todas as vezes que conversei com um militar que realmente estava botando a cara, o cara não entende muito como funciona o que ele usa. O cara usa. Ele não entende aonde que está a repetidora, o ETEC, onde é um servidor, como que funciona o ETEC, por que eu consigo conversar com a pessoa. Não, ele deram aquilo para ele, que é a ferramenta de trabalho dele, ele vai usar da melhor maneira possível e é isso aí. De infantaria. Isso aí é coisa de galera de com. Isso aí. Exatamente. Então cada um tem o seu trabalho, entendeu? Quando a gente Sim. fala de desastre, de jogo de airsoft, cara, a gente mesmo. Não existe um QG vigiando a gente o tempo inteiro para garantir que a gente está seguro ou nos mandando recurso. Não, é a gente por a gente mesmo. Então a gente tem que ter isso em mente também quando o que a gente decide colocar nosso tempo para poder aprender ou investir, entendeu? Tipo, pô, isso aqui faz sentido, por exemplo, se for a pensar grosso modo, né? Vamos supor que o apocalipse no Brasil, tá? Cada um por si. Faz sentido você andar com 4 carregadores. Aí vamos supor que você tem que andar 10 km para poder pegar suprimento. Só que você tem que ir armado. Faz sentido você ir com 2, 3 carregadores? Eu acho que não, eu levaria mais. Só
entendeu? Se tu só tiver isso aí. Exatamente. Não, Porque senão vai ter um drone em cima de você eu só vigiando. tenho 4 carregadores. Exatamente. Ok, eu vou com todos. Eu Exatamente. tenho 10. Irmão, eu vou com 4 na frente, mais um no bornal socado de coisa. Pra não Exatamente. perder. Então, rádio, aí o cara vai falar. É como se o cara estivesse pensando assim: ah, não, pô, levo meu celular. Não precisa levar um rádio, não, levo meu celular. E Mas, meu sabe amigo, coisa que a galera não se liga? Jogo de 6 horas. Comunicação de rádio constante. Só que o cara não esquece. Ah, mas o meu rádio aqui, ó, Baofeng, 2.800 mAh de bateria. Ou bateria grande, 5.200. Primeiro, não é tudo aquilo porque o material chinês é qualquer coisa. bota Tudo aí uns bem. 30% a menos, pelo menos. E tu não calcula a descarga de transmissão. Então, tu começa o jogo com todo mundo 1 milhão. Na metade do jogo, tu já vê o cara que não consegue comunicar, o cara que tá com aquela anteninha desse tamanho, o cara que não. Que o rádio deu problema. Cara, eu cansei de chegar em jogo e trocar a bateria de rádio com o Baofeng. Por que o Baofeng 5R ele é maravilhoso? Porque todo mundo tem. Então tu consegue fazer um apanhado de baterias e tu ir para um jogo com 2, 3 reservas. Isso é uma Né? coisa que a gente falou naquela live passada com o Igor também, que a galera que vou bater Sim. na tecla de novo. Várias apresentações funcionam assim, pessoal. Quando você começa a ter menos carga na bateria, a performance cai também. Então não vai ser a mesma performance de uma bateria 100% com uma bateria de 40%. Por isso que ele escuta aquele tec, 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 É. tec, quando tá abrindo. Ele só abre o sinal, mas ele não recebe a tua voz. Eu peguei um rádio novo agora, aquele UV25. Eu vou até pegar ali na caixa para te mostrar, que é um grandão. Uhum. E outra coisa, eu vou pegar Pega lá, ali pega e vou lá. entrar num assunto do jogo de ontem. Legal. Ela tem que sair foto daqui a pouquinho. Aí, Bené. Ih, bonito, hein? Cara, bonito, tá? Bonito, anteninha com Guzineck, aquela coisa. Ah, Ele transmite em banda 200, né? Também, triband. Cara, bem legal, tá? Aquele menu novo da Baofeng. Então, esse cara, bem interessante. E robusto, 5.200 de bateria, todo parafusado. Ele reconhece a frequência, por exemplo, se tu pegar um rádio aqui do lado, transmitir, um rádio, por exemplo, ele que pega? um Motorola, ele identifica a Ih, frequência. maneiro, hein? Então, cara, é assim, ó, bem interessante, tá? E é pesado, pesado. Mas é menor que o AR-52, que é o BRC, né? Que é o copy do É, é o PRC. PRC Baofeng. É, o BRC Podia usar esse Baofeng. nome, né? Deram mole. Porra, vacilaram, né? Quiseram botar ARC, porra. Mas, cara, gostei muito. Bem, o botão do volume ele é bem interessante, tá? Ah. Ele é mais, vamos dizer assim, travadinho do Cara, que é disso aí que eu o outro. falo, que é a experiência de uso que conta demais. Não é só o que faz, mas é como você faz, Sim. né? E aí, por exemplo, eu tenho ele todo programado. Principalmente o meu rádio, cara, eu tenho acho que umas 60 frequências na memória. Só que as frequências de jogo que eu botei do Underdogs, que a gente que joga aqui, Underdogs, porque assim, é a sobra de todas as equipes, sobraram 2, 3, a gente vai, Raspa, juntou. a raspa do... Tanto, cara, que até o símbolo que a gente desenhou é o ajudante de Papai Noel, de capacete. Sensacional. Aí, pô, beleza. Aí a gente tava no jogo ontem, pô, vamos trabalhar aqui com a Underdogs 2 e a rádio principal, pô, a frequência tal. Cara, tinha um aeroclube do lado. A gente começou a pegar a frequência. Pô, eu liguei o rádio, os caras entraram na linha, assim, pô, pera aí, para tudo, tem que mudar a frequência. Beleza, mudei a frequência, todo mundo, pô, altera isso. Só que o meu rádio, ele tá com a programação do Baofeng, não lembro qual que é o menu, mas ele tá por nome. Então, para eu poder saber qual era a frequência, eu teria que ir no menu, Tipo editar, né? desativar para aparecer a frequência, só que o menu desse rádio novo, ele não é dual color, como o analógico principal lá, era a frequência mais coloridinha. Entendi. Então, ele não aparecia no sol, porque a linha é Aí, vermelha. secou, Pô, cacimba. beleza.